Boa noite a todos os amados e queridos irmãos. Amém? Eu saúdo a todos com a gloriosa e a majestosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, que bom mais uma noite nós estarmos aqui na casa do Senhor, na santíssima presença do Deus 3 vezes santo, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero começar este maravilhoso culto desta noite falando acerca da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida do homem. Amém? Eu quero falar aqui no livro de Salmos 32. A palavra do Senhor, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja as transgressões é perdoada e cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo o espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar, aleluia, de muitas águas, estas não me chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freios, mas que não cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Aleluia! Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Que graça maravilhosa de Deus, irmãos, é o fato de que o Senhor alcança as nossas vidas através da sua misericórdia. Quando conhecemos a Cristo, quando nos convergemos, quando aceitamos a Jesus e decidimos mudar de vez a nossa vida através de Cristo, então o Senhor nos alcança com a sua graça. O Senhor, Ele nos transporta de um reino de trevas, de um reino de pecados, de um reino de escuridão, para o reino do seu amor, para a sua maravilhosa luz, para aquele perdão que precisamos para as nossas vidas. Entretanto, irmãos, esta palavra, ela é uma palavra para que nós possamos ser fortalecidos, porque de fato, muitos acreditam que a sua verdadeira miséria se encontra no fato dele não ter dinheiro, no fato dele ser doente, ou no fato dele ter muitas debilidades, no fato de, às vezes, não ter alcançado um alvo, um objetivo material neste mundo. Mas eu quero afirmar a vocês que a verdadeira miséria do ser humano encontra-se no pecado, porque foi através do pecado que a morte alcançou a humanidade. Foi através do pecado, foi através das transgressões que o homem passou a ser alvo da ira de Deus. Então, diante deste entendimento, nós lemos o Salmo 132, aonde diz que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele que aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas e da sua alma,
porque todas as suas transgressões, todos os seus pecados são perdoados. Quando este aceita ele verdadeiramente de todo o seu coração, passa então a nutrir uma vida de comunhão com Deus, passa então a nutrir uma vida de conversão, pois a conversão é a atitude soberana de Deus sobre a vida do homem, aleluia, que altera completamente a condição espiritual dele. Assim acontece com aquele que se converge. Então, essa verdade está exarada nas Escrituras de forma incontestável. A Bíblia não somente ensina que os homens estão mortos e destruídos da glória de Deus, mas também que ele só se volta para o seu Criador de forma espiritual e verdadeira quando são por ele chamados e alcançados eficazmente. Então, nós só passamos então, irmãos, a entender os propósitos de Deus para a nossa vida quando há verdadeira conversão em nossa vida espiritual. A verdadeira conversão, ela traz características para a vida do crente. A verdadeira conversão, de qual a Bíblia fala, ela traz mudança de hábito, de caráter, de comportamento, de pensamento. Ela verdadeiramente muda, transforma o homem de uma forma que o homem ele é totalmente transformado. Como a Bíblia mesmo diz, nós somos novas criaturas. Somos chamados para o arrependimento. Ouvimos a voz de Deus, então somos chamados por Ele a nos converger. Então nessa noite eu quero falar ao seu coração que ainda não aceitou Jesus. Eu quero falar ao seu coração que ainda não se converteu verdadeiramente, que ainda leva uma vida oculta de pecados, que ainda leva uma vida a desencontro da vontade de Deus. Eu quero chamar você a ser alcançado pela graça redentora de Deus. Eu quero chamar você, amado e querido irmão, a entender os propósitos e os planos que Deus tem para a sua vida, porque a misericórdia do Senhor, assim como diz a sua palavra, se renova sobre nós todas as manhãs, todos os dias. Mas chegará um dia, chegará um tempo que esta misericórdia não renovará mais sobre as nossas vidas. Chegará um tempo final, aonde Deus irá derramar a sua ira sobre toda a impiedade humana, sobre todo o pecado e sobre todos aqueles que não aceitaram a Cristo como único, suficiente Salvador, sobre todos aqueles que rejeitaram a bondade de Deus, o chamado de Deus para a salvação. Assim, muitos têm feito, têm ouvido a palavra, têm sido tocados pelo Espírito Santo nos seus corações, mas têm endurecido a sua destra. Muitos têm endurecido o seu coração diante do chamado de Deus, diante da pregação do Evangelho, diante da conversão necessária para que o homem então seja alcançado pela misericórdia de Deus. Amém? Coloque-se de pé, meu irmão. Eu quero orar pela sua vida. É um momento oportuno para cada um de nós, para cada um de vocês, entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Entender que se faz necessário, irmãos, abandonar velhos hábitos, se faz necessário nos aquebrantarmos diante da presença de Deus, se faz necessário uma verdadeira transformação, um verdadeiro avivamento em meio à igreja precisa acontecer. Porque, irmãos, quando nós falamos de avivamento, eu estou falando de uma transformação que é causada pela regeneração. Avivamento não é emocionalismo momentâneo, produzidos pelos evangelistas, onde a duração é até a saída do mesmo para anunciar boas novas em outra cidade. Avivamento é o estado constante da igreja, abrasada pelo glorioso fogo do Espírito Santo. Avivamento não é grandes movimentos e festas de confraternizações, embora épocas como essas sejam propícias para despertamento espiritual.
avivamento é o constante mover do Espírito na igreja, produzindo vida, energia e conexão espiritual com Deus. Amém? Avivamento não é uma animação fantasiosa, promovida por grandes líderes, visando maior arrecadação financeira. Avivamento é uma vida com Deus. Avivamento é uma busca incessante da igreja aos dons espirituais, e aquele que anela desejo de gerar frutos do Espírito Santo em suas vidas ministeriais. Que traga de volta, que o Espírito Santo possa trazer de volta o avivamento real em meio à igreja, em meio ao seu povo. Que o Espírito Santo traga de volta o espírito das igrejas que se faz necessário e muitas vezes está afastado, que foi pelo formalismo, hipocrisia, vaidade do povo de Deus. Que traga de volta os crentes aos nossos templos para voltarem à prática da oração e da adoração a Deus. Que a igreja que volte aos padrões bíblicos de Atos dos Apóstolos, onde em toda a alma havia temor e muitos sinais e maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos. Que tome a igreja das mãos de obreiros nécios, insinceros e profanos, caluniadores, divisores, iracundos, vaidosos, infiéis e orgulhosos, sem amor a Deus, sem amor ao Senhor, e que não aceitam a operação de Deus para este tempos do fim. Que nós possamos, irmãos, buscar este avivamento para as nossas vidas. Que nós possamos, amado e querido irmão, e façamos voltar o antigo critério de escolhas de obreiros para apacentar o rebanho, onde o próprio Deus fazia a escolha sem nenhum apadrinhamento, preferência pessoal. Que faça os crentes saírem de quatro paredes para um evangelismo amplo e irrestrito antes da volta gloriosa de Jesus. Que tire os crentes da frente da maléfica programação da televisão e da internet, das redes sociais, levando-os para uma vida de temor e santidade ao Senhor. Que traga verdadeiramente um arrependimento e a confissão de pecados, motivando os crentes a temerem a Deus e a evitarem a iniquidade. Causa maior da falta de curas e milagres em meio à igreja e em meio ao povo de Deus. Que o avivamento verdadeiro traga de volta aos crentes o primeiro amor e a prática, amados irmãos, das antigas e primeiras obras, negligenciadas e deixadas de lado pela chamada evolução. Que o avivamento verdadeiro devolva aos obreiros do Senhor a santa ousadia de falar, apontando e nomeando os pecados, sem rodeios e precauções de perder membros da sua igreja. Que traga de volta os dons espirituais e a divina sabedoria para usá-los corretamente, segundo a sábia revelação e orientação do Espírito Santo de Deus. Que o avivamento verdadeiro devolva aos nossos jovens aquela força apregoada por João e que foi perdida pelos desejos sensuais da carne e que ocupou mentes e corações da juventude e da nossa mocidade. Que o verdadeiro avivamento infunda vida poderosa nos institutos bíblicos e teológicos, mostrando que o poder de Deus não está apenas no papel, mas na vida real do servo e das servas do Senhor. Aleluia. Que tire, meus amados irmãos, o verdadeiro avivamento possa tirar da UTI muitas vidas cristãs que agonizam por falta de alimento sólido, consistente da palavra de Deus, e por padecerem vítimas por intoxicação alimentar com doutrinas falsas, através de falsos profetas, falsas revelações e falsas profecias. Que devolva a nossas escolas bíblicas a mesma graça e beleza que tinha nos primórdios da obra pentecostal no Brasil, dando a todos a oportunidade de crescerem e serem robustamente agraciados pelo Espírito Santo de Deus, crescendo em graça e em conhecimento. Que o verdadeiro avivamento devolva aquele santo desejo de tudo ter em comum, repartindo com todos, segundo cada um, o que havia de ter. Que
o verdadeiro avivamento reacenda o pavio fumegante, tornando a igreja numa grande e gigantesca obra amada por Deus, respeitada por Satanás e temida por ele e pelos nossos adversários. Que o avivamento acenda-se como uma luz na escuridão em nossos corações, no coração da igreja deste tempo, desta era. Querido, amado irmão, que nesta noite você possa buscar este avivamento para a sua vida. Que nesta noite você olhe para trás e perceba o quanto a sua vida em muitos momentos desagradou a Deus, enquanto as suas obras de maldades, de pecados e transgressões deixaram entristecidos o Espírito Santo de Deus. Mas nesta noite eu convoco você, eu quero um despertamento espiritual em meio ao povo de Deus, em meio à sua igreja, que nós possamos então despertar nas águas paradas, então possamos fazer com que haja mover do Espírito Santo em nossas vidas, para que milagres aconteçam, para que restauração aconteçam, para que a vida espiritual minha, sua e daqueles que estão ao nosso redor possam verdadeiramente ser alcançadas, para que haja transformação nos corações, para que haja, meu irmão, um mover do Espírito Santo de tal maneira que nós possamos então nos prostrar diante a cruz de Cristo e a gloriosa face do nosso soberano Deus. Agitem as águas, despertem-se os corações, as mentes, acordem para o Senhor, ou o tempo de vigília se acabará, e nele deixaremos escapar a grande oportunidade de vivermos uma vida plena, absoluta na pessoa de Cristo e encontrar a glória de Deus. Como em cada aurora se encontra a esperança de um novo dia, assim no avivar de uma igreja se encontram a libertação e a salvação de todas as almas que estão ali congregadas. Exaltemos para isso nossas vozes em oração, para com elas despertarmos nossa igreja da dormência em que deixamos ela cair, e no seu acordar retomarmos o verdadeiro e único caminho que nos leva à salvação e ao Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, o verdadeiro significado do avivamento é tornar-se mais vivo, mais nítido, rápido ou intenso, despertar, excitar. Vem de avivar, de avivador. O avivamento é uma chama de fé que se mantém acesa no peito do verdadeiro cristão e que pode incendiar, aquecendo, iluminando toda a nossa vida. Aleluia. Que assim seja esta noite em sua vida. Que assim seja essa noite em cada um dos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar, meu irmão, através desta palavra na tua vida. Que você possa neste momento, meu amado irmão, reconhecer as suas falhas, reconhecer suas debilidades, reconhecer os seus fracassos e todas as suas fraquezas, sabendo que somente um Deus pode transformar a sua vida, sabendo que somente Jesus pode trazer salvação, porque a palavra do Senhor diz que o coração aquebrantado, este é alcançado pelas misericórdias do Senhor, mas aquele que é orgulhoso precede a queda, aquele que acha que não precisa de Deus, aquele que acha que é autossuficiente, então este está prestes a cair, este está prestes a sucumbir, porque todos nós dependemos da glória de Deus, todos nós, todos os seres humanos foram apartados da glória de Deus através do pecado, mas quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, ali novamente fomos reconciliados com Deus e recebemos a graça do Senhor, recebemos novamente, irmãos, a oportunidade. Então não devemos desperdiçá-la, então não devemos jogar fora a bondade de Deus para com as nossas vidas, não devemos negligenciar o grande chamado do Senhor e a salvação, porque haverá um momento aonde não teremos mais tempo, haverá um momento aonde não será mais possível o arrependimento, porque o final dos tempos irá se consumar e o Filho de Deus virá em grande poder e em grande glória sobre as nuvens do céu. Então que nesta noite haja em nossos corações o santo temor
temor e tremor do Senhor. Que nessa noite, meu irmão, através do louvor, da adoração, através da nossa vida, através dos nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, nós possamos então reconhecer sua grandeza, nós possamos então entender que nada somos e nada podemos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Que você possa ser cheio da presença de Deus, que você possa ser cheia da presença de Deus nesta noite. Basta somente você reconhecer a grandeza de Deus, basta somente você entender que Deus ama você de maneira incondicional, e Cristo entregou a sua vida sem reservas na cruz do Calvário, para que você fosse reconciliado com Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta noite. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a sua casa e a sua família, os seus filhos. Que o Espírito Santo trabalhe na vida dos seus filhos, meus irmãos, das crianças, meus irmãos, porque a internet tem verdadeiramente levado as crianças a se afastarem do Senhor. A internet, os jogos e tantos outros entretenimentos, meus irmãos, tem tentado contra a vida dos nossos filhos, tem tentado contra as nossas crianças, para destruírem eles, para destruírem as suas almas, porque Satanás está operando através das suas maléficas obras. Entretanto, depende de nós, pais, mães, meu irmão, que tenhamos prudência ao cuidado dos nossos filhos, que tenhamos santo temor e zelo pela vida dos nossos filhos, que possamos ter a autoridade do Senhor e assim exercê-la sobre a nossa casa e sobre a nossa família, para que então eles possam então entender que se faz necessário se aproximar de Deus, se aproximar do Espírito Santo do Senhor. Uma semente precisa ser plantada no coração dos nossos filhos, para que então ela possa germinar, para que então ela possa gerar vida e vida com abundância. E isso depende de mim e de você. Nós precisamos plantar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos e da nossa família. Nós somos instrumentos do Senhor, somos obreiros e obreiras chamados para que o Evangelho seja pregado, para que o avanço do reino de Deus prossiga adiante e o Senhor seja glorificado. Assim, meu irmão, não negligencie o seu chamado. Assim, meu irmão, não se engane, deixe de hipocrisia, porque muitas vezes você diz que quer fazer a obra do Senhor, mas quando a responsabilidade é colocada em suas mãos, você então não atende ao chamado. Então, meu irmão, se faz necessário a entrega de vida verdadeira ao Senhor, se faz necessário tempo de qualidade para Deus, se faz necessário dedicação à palavra de Deus, para que você cresça em graça, em conhecimento. Faça uma reflexão nesta noite. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia na sua casa, sentou para meditar 30, 40 minutos nas Escrituras? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e fez uma oração fervorosa para Deus de 30 minutos, para que então pudesse conectar-se diretamente com o trono da graça? A oração dos crentes desta época tem sido uma oração de 1 minuto, de 2 minutos, porque um crente não consegue orar nem sequer 5 minutos, e isso é uma vergonha para o povo de Deus. Que nós possamos, irmãos, buscar o conserto com o Senhor, que nós possamos buscar o reconciliamento com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, e então verdadeiramente nós poderemos ser alcançados pela graça soberana do Altíssimo. Que nós possamos voltar, amado irmão, a estar na igreja de mente e coração, que ao estar na presença do Senhor, tudo seja deixado de lado, meu irmão, porque não há nada mais importante do que glorificar o nome de Deus. Aonde estiver a sua mente agora, aonde estiver o seu pensamento agora, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa levar cativa mentes e coração à tua presença, meu irmão. Não permita que Satanás coloque mentiras na sua mente. Não permita que a sua mente seja envenenada pelas mentiras do diabo, porque a batalha do cristão se dá no campo da mente. É na mente, meu irmão, que nós nos convencemos da cruz e da obra de Cristo. É na mente que o Espírito Santo opera, para que então as promessas que Deus tem para você no mundo espiritual possa se concretizar no mundo físico, porque tudo se
projeta no mundo espiritual. As vitórias, as conquistas, as curas, tudo é feito primeiramente concretizado e entregue por Deus no mundo espiritual. E então, depois que isso é concluído, as promessas do Senhor se materializam na vida e no mundo físico. Então, que nós possamos ter este entendimento, porque Deus está falando conosco nessa noite, que nós possamos entender que a guerra é travada no mundo espiritual, que lá não é contra sangue nem carne, mas é contra todas as hostes celestiais da maldade. Que nós possamos ser fortalecidos, meu irmão, pelo Espírito Santo de Cristo nesta noite. Que nós possamos, amado, ser revestidos pela cobertura espiritual e blindados pelas poderosas e onipotentes mãos de Deus. Que nós possamos, então, nesta noite, irmãos e irmãs, voltar a uma vida de sinceridade com Deus, uma vida de entregue ao Senhor e ao seu altar. Que não haja hipocrisia, porque Jesus foi o primeiro que a condenou. Que não haja mentira, que não haja pecados ocultos, porque ninguém engana a Deus e nada fica oculto aos olhos do Senhor. Que em nome de Jesus, você nesta noite decida, em nome de Jesus, entregar a sua vida nas mãos do Senhor em todas as áreas. Que o Espírito Santo opere milagres e prodígios em seu favor. Que você, meu irmão, não importa onde você esteja nesta noite, você seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor possa moldar, transformar, acalentar o seu coração nesta noite, que possa confortar você, que possa lhe dar certeza de que verdadeiramente a salvação é real e está na pessoa e na obra de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que toda enfermidade do teu corpo físico possa cair por terra nesta noite, que toda doença, que toda enfermidade no físico, na mente e no espiritual possa ser repreendido pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Há poder no nome de Jesus, na obra redentora de Cristo, meu irmão. Há transformação. Creia no sobrenatural de Deus, porque Ele pode mudar a sua história, porque Ele pode, meu irmão, abrir os seus olhos espirituais, que as escamas possam cair, assim como o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, foi surpreendido pelo poder e pela glória de Cristo. Logo então, Barnabé, ali, diante da oração, guiado por Deus, orou pela vida deste homem, e as suas escamas caíram, as escamas espirituais caíram. Então ele pôde enxergar a verdadeira obra de Deus, ele pôde então mudar a sua vida e a sua história, se transformando assim no maior de todos os apóstolos da Bíblia. Aleluia. Então que nós possamos buscar esta graça, que nós possamos desejar com todas as forças do nosso coração este entendimento, a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Assim, meu irmão, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu sei que a caminhada cristã não é fácil. Enfrentar os desafios, os problemas, as afrontas, enfrentar as armadilhas e as ciladas de Satanás contra as nossas vidas, requer entrega à presença do Senhor, requer uma vida de oração, requer um revestimento espiritual, e esse revestimento só vem do alto, só vem da presença de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, entender que a vida cristã não é só estar aos domingos na igreja. A vida cristã não é só professar que você é crente e andar com a Bíblia debaixo do braço. A vida cristã não é só você fazer uma visita numa igreja de um irmão aonde você foi convidado para louvar, para pregar ou para participar. A vida cristã não consiste somente nisso. A vida cristã consiste em uma vida diária com Deus. A vida cristã consiste em uma caminhada
perseverante na presença de Deus todos os dias. Nós precisamos entender que isso se faz necessário. E isto somente será possível se você, então, passar a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você precisa entender que somente haverá, meu irmão, perdão de pecados, somente haverá avivamento no meio do povo de Deus, em meio à sua casa, se você buscar a presença de Deus em oração. Se você voltar ao primeiro amor, se você voltar no canto de oração na sua casa, reconhecendo quem é Deus na sua vida, reconhecendo que Deus verdadeiramente é o seu Redentor, o quanto você precisa do Senhor para vencer todas as batalhas, para ser renovado, para ser revestido, para que hajam curas, para que haja um operar do milagre do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. E nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, o Espírito Santo do Senhor vai testificar no seu coração estas verdades. O Espírito Santo do Senhor vai amadurecer o relacionamento de Deus contigo, para que você possa crescer em graça e em conhecimento. Porque a pergunta que nós nos fazemos neste século, a pergunta que nós nos fazemos nesta era: aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Aonde as pessoas que nós amamos irão passar a sua eternidade? Aonde que o meu filho, aonde que os nossos filhos vão passar a eternidade? Que seja diante da glória de Deus, que seja diante do trono da graça do Senhor, que seja nos céus, nas moradas eternas. Que este momento seja um momento de entrega a Deus, que nada possa tirar a nossa atenção, meu irmão, porque hoje é dia de culto, é dia de adoração, é dia de temer a Deus, porque a sua vida está nas palmas da mão do Senhor, o fôlego de vida do homem está nas palmas da mão do Senhor. Então, se assim Deus quiser, Ele nos chama. Se assim Deus quiser, o nosso tempo aqui se acaba hoje e agora, mas o Senhor tem derramado a sua misericórdia sobre nós. O Senhor tem sido um Deus tardio em irar-se, mas abundante em amor e em misericórdia. Mas haverá um dia que isto cessará, haverá um dia que as misericórdias do Senhor se cessarão e não mais serão renovadas, meu amado e querido irmão, sobre as nossas vidas. Mas enquanto a vida é esperança, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto a palavra de Deus estiver falando em nossos corações através do Espírito Santo, há esperança. Que nesta noite a esperança brote novamente em seu coração. Que nesta noite o chamado do Senhor seja renovado em seu coração e você possa entender o quanto Deus te ama, a ponto de dar o seu único filho, que nunca cometeu um pecado, em favor das suas transgressões, em favor das doenças, em favor de toda a maldade humana. O Filho Santo de Deus derramou seu precioso sangue. Então, meu irmão, valorize a obra de Jesus, valorize a cruz de Cristo, valorize o chamado de Deus para a sua vida, valorize, meu irmão, porque a sua vida aqui é breve. Nós somos peregrinos nesta terra, a nossa vida aqui é passageira, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Em nome do Pai, eu oro mais uma vez, Senhor, obrigado por este culto. Obrigado, Deus, por a sua presença, pela presença do teu Espírito, Pai. Senhor, eu sei que muitos dos teus filhos e filhas, às vezes, se questionam se de fato o Senhor tem chamado para a sua vida ministerial. Se questionam se de fato eles são homens e mulheres que foram escolhidos para fazer a tua obra. Mas, ó Pai, eu tenho a certeza e a plena convicção de que todos aqueles, ó Pai, a quem o Senhor chamou, Pai querido, o Senhor tem falado no coração. O Senhor tem, Pai querido, questionado a vida de negligência que eles têm levado, a vida de negligência da tua obra, a vida de negligência do teu Espírito, a vida de negligência do ministério. Eles têm deixado que o mundo, que as coisas deste mundo afetem o seu coração. Eles têm sido atraídos pelas coisas deste mundo de tal maneira, Pai, que o Senhor tem ficado em segundo plano. A igreja tem ficado em segundo plano.
As suas vidas espirituais, a sua salvação tem ficado em segundo plano e muitas vezes até em terceiro plano, Pai. Mas Deus, nessa noite, Deus, através do Teu Espírito, Senhor, eu peço a Ti, Deus, recorra, Pai querido, novamente a Tua graça sobre nós, Pai. Derrame novamente, ó Deus, o Teu Santo Espírito e nos dê uma demonstração do Teu poder, Pai. Opera na vida dos Teus filhos, Pai. Que o Espírito Santo fale através dessas palavras, através da pregação do Evangelho, e que os olhos espirituais deles sejam abertos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero aqui também, dando continuidade ao nosso maravilhoso culto, irmãos, passar a palavra para a pastora Cíntia, que também estará falando algo da parte de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações esta noite. Amém? Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma satisfação estarmos na casa do Senhor. Mais uma vez nós estamos vencendo. E de degrau em degrau nós vamos chegando lá, aonde Deus quer que nós estejamos, lá na eternidade. Nosso objetivo é esse, e sempre chegarmos na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? A palavra desta noite, o devocional que eu vou fazer, está em Provérbios 28, capítulo 28, versículo 25. Diz assim, é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Glória a Deus. Aleluia. De cheio de medo a destemido. Pense em uma ocasião em que você sentiu medo de outras pessoas. Para algumas pessoas, isto se parece com temer o mal ou a violência dos outros. Mas alguns de nós, muitas vezes, vivemos com medo de outras maneiras. Talvez você esteja temendo, tentando ganhar a aceitação das pessoas. Mas por trás desse desejo de ser aceito, está o medo de ser rejeitado. De certa forma, é um medo. Talvez você está vivendo para agradar outras pessoas, negligenciando a própria vida porque tem medo de desapontar os outros. Isso é um medo grave. Querer viver para agradar o próximo ou a outras pessoas. Eu quero enfatizar sobre isto, neste ponto, porque nós não podemos viver para agradar aos outros. Nós não podemos viver com medo do que o meu irmão, a minha irmã, ou até mesmo as outras pessoas vão pensar ou achar de mim. Aí que vem o ponto mais difícil. Nós temos que agradar a Deus. Nós temos que temer a Deus. Não ter medo de Deus, temer a Deus, temer o seu juízo. Talvez você sempre diga sim a oportunidades e eventos porque tem medo de